Recording in progress.
Olá, boa tarde. Bem-vindo à teleconferência de resultados da JHSF Participações sobre os resultados do primeiro trimestre de 2026. Estão presentes aqui conosco o Augusto Martins, diretor-presidente, e o Breno Vicente, diretor financeiro, além de mim, Mara Boaventura Dias, diretora de Relações com Investidores. A apresentação está sendo transmitida simultaneamente pelo YouTube e pelo nosso site de ri.jhsf.com.br. Para fazer sua pergunta, aguarde a sessão de Q&A e faça através do Zoom. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa apresentação, relativas a projeções dos negócios, são baseadas em premissas da administração, com informações que disponíveis no momento. Desse modo, podem envolver riscos e incertezas, já que estão relacionados a eventos futuros. Alteração na política macroeconômica e na legislação também pode alterar essas premissas. Agora eu gostaria de passar a palavra para o diretor-presidente Augusto Martins. Por favor, Augusto. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês conosco aqui em nossa apresentação de resultados. Fazemos hoje diretamente de uma unidade da JHSF Residence, dentro do Fasano Residence, um negócio criado para impulsionar os negócios de renda recorrente e também para atender uma demanda importante dos nossos clientes de poderem ter um produto completamente acabado, pronto, em que o nosso cliente entra com a sua mala para poder aproveitar essa residência, com hospitalidade Fasano. Então, hoje a gente faz aqui diretamente dessa unidade que será entregue na semana que vem e fazemos então, com muito prazer, recebemos vocês aqui para essa live e apresentar o nosso resultado do primeiro trimestre de 2026. Passando aqui então já para a nossa apresentação, o primeiro trimestre de 26 é um trimestre importante para a JHSF, um trimestre que mostra a consistência da nossa expansão dos negócios de renda recorrente, que mostra a consistência do nosso resultado, um trimestre que aponta para um bom caminho, para um bom início desse começo de ano, com um resultado muito sólido, resiliente, em que todas as nossas unidades apresentam uma boa performance operacional e financeira. Vamos cobrir aqui todos os negócios com vocês e também mostra a execução desse nosso plano estratégico, com um avanço importante dos projetos de renda recorrente, dos nossos projetos que estão em desenvolvimento, os projetos que virão para frente. Então, é um trimestre com uma mensagem inicial muito sólido, muito consistente, alinhado com a nossa estratégia, alinhado com o nosso mandato, em que a companhia executa e apresenta aqui para vocês hoje. Então, passando já para os principais números, no consolidado, ou seja, quando a gente reúne os negócios de renda recorrente com o nosso renócio também de negócios imobiliários, de incorporação, o consolidado, a receita bruta atinge quase 590 milhões de reais, com crescimento de 34%, o EBITDA ajustado atinge 250 milhões de reais, com 27% de crescimento, o nosso lucro líquido atinge 371 milhões de reais, com crescimento de 9%, e o caixa líquido atinge 1,8 bi, já decorrente também do movimento passado que a gente mostrou para vocês, quando da apresentação do resultado de 2025, então um caixa líquido robusto. Na renda recorrente, como eu comentei, um trimestre muito forte, a receita bruta atingindo 390 milhões de reais, um crescimento de 17%, nosso resultado bruto em 205 milhões de reais, com 18% de crescimento, o EBITDA ajustado em 176 milhões de reais, com crescimento de 20%. Tão importante quanto esses números é que todos os nossos indicadores operacionais apresentam uma evolução significativa. Aqui a gente traz para vocês uma linha do tempo um pouco mais longa para mostrar essa consistência e essa resiliência da estratégia com que a gente vem aplicando nossos resultados. A gente chega numa receita bruta no primeiro trimestre atingindo 590 milhões de reais, né, como eu comentei, com 34% de crescimento, e aqui dá para ter uma evolução importante aqui ao longo do tempo. O nosso resultado bruto atinge 327 milhões, como eu passei, com crescimento de 31%, mostrando um avanço também importante ao longo do tempo. O EBITDA ajustado, assim como os demais, com crescimento de 27%, e o nosso lucro líquido atingindo 372 milhões de reais. Então, um primeiro trimestre muito forte, mostrando uma perspectiva importante para o ano de 2026.
Aqui apresentando para vocês, então, uma evolução em relação à renda recorrente, né? A renda recorrente em linha com o que a gente vem comentando, trimestre a trimestre, apresentando um crescimento relevante. Aqui, quando a gente olha o início dos últimos 6 anos, a gente atinge esse maior patamar, com crescimento de 17% da receita bruta, o EBITDA ajustado com crescimento de 20%, atingindo 177 milhões de reais. E aí, quando a gente olha a composição desses resultados, é algo que a gente vem destacando e reforçando trimestre a trimestre com vocês, é a qualidade desse resultado. Ou seja, a companhia fez um primeiro movimento aproximadamente 25 anos atrás, quando ela evoluiu de uma incorporadora de negócios imobiliários para o negócio de renda recorrente, lá no passado, iniciado com o nosso negócio de shoppings, e depois, ao longo do tempo, fomos expandindo para hospitalidade e gastronomia, para o aeroporto, para as residências, que aqui estamos hoje, para os clubs e depois com a Capital. E ao longo desse tempo, todos esses negócios foram performando muito bem, o que traz para a gente hoje uma distribuição muito importante entre os nossos negócios, que traz para a gente uma solidez importante na diversificação de risco dos nossos negócios. Então, quando a gente olha a receita bruta, uma distribuição muito, que na nossa visão, muito saudável, muito positiva, e no EBITDA ajustado também, que mostra que a força desse ecossistema integrado dos nossos negócios, que refletem na percepção dos nossos clientes, na vida dos nossos clientes, quando notam e comentam sobre o que isso agrega dentro do lifestyle, dentro do estilo de vida desses nossos clientes, essa força também reflete no balanço e no tamanho dos nossos negócios. Então, um avanço importante, trimestre a trimestre a gente vem percebendo cada vez mais os negócios de renda recorrente todos com tamanhos e disponibilidades importantes. Então, mais um trimestre que mostra essa distribuição muito bem aplicada. Dentro dessa distribuição e desse avanço, nesse período também a gente divulgou movimentos importantes, que são as novas operações, ativos estratégicos que vão reforçar o nosso portfólio, que vão reforçar o nosso resultado à frente, ativos emblemáticos que trazem para a gente uma expansão importante da nossa operação. Primeiro, a gente divulgou nesse trimestre a operação do projeto que acontecerá em Milão, o JHSF Hotel Fasano Milano, né, uma propriedade, uma operação que nós teremos lá dentro do quadrilátero da moda, na Via Bligli, num lugar muito especial. Então lá a gente terá uma operação do nosso hotel, de restaurante, um clube também operando por lá. Então, uma operação importante que reforça esse nosso ecossistema e numa nova localidade que com certeza será um destino importante para o cliente de alta renda internacional. A gente também anunciou a operação que acontecerá no complexo JHSF Fasano Península, que hoje é o Enjoy e no passado foi o Conrad, um projeto muito importante, num lugar muito especial de Punta, na Península. Então, um projeto em que a gente vai desenvolver essa operação que terá um complexo multiuso, ou seja, a gente vai desenvolver lá dentro o Hotel Fasano Península, então transformar a operação no Hotel Fasano Península. A gente vai levar para lá o CJ, então a gente vai ter o Shopping CJ Punta del Este, em que terão mais de 10 mil metros de ABL nessa primeira fase, com uma possível expansão para 20 mil metros, 40 operações importantes, marcas internacionais já confirmadas para esse destino, como a Pucci, como a Brunello Cucinelli, que fazem parte do nosso portfólio, além de operações gastronômicas que nós levaremos para lá, e que também fazem parte desse processo, né, o cassino que lá compõe esse projeto, e no futuro unidades residenciais que serão desenvolvidas. Então, um novo ativo, uma nova operação importante para o nosso portfólio, num destino que já é hoje berço da nossa operação, né, com o nosso projeto do Las Pedras. Então, essa operação é uma operação que vai reforçar ainda mais esse nosso portfólio e a nossa presença em Punta, que cada vez mais é um destino internacional e com alta demanda. E por fim, anunciamos recentemente a aquisição de uma operação do FBO Embraer Miami, um terminal da aviação executiva, no principal aeroporto da aviação executiva ali de Miami, o Opa-locka Executive Airport. A gente faz essa aquisição, um terminal importante, tem uma conexão relevante com
o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo. Opaloca é o destino principal dos nossos clientes quando partem do Catarina e pousam em Miami. Então, com esse movimento, a gente leva para os nossos clientes a possibilidade de embarcar dentro de uma operação com a forma da nossa operação da JHSF aqui no nosso aeroporto no São Paulo Catarina e pousando agora em Miami também numa operação JHSF. Além, obviamente, desse fluxo, né, dos nossos clientes que partem daqui, o Opaloca é um destino muito relevante internacional. Então, nesse mandato de expansão internacional, de cada vez mais ter as nossas operações de forma nos principais pontos internacionais do mundo, esse é um dos principais aeroportos do mundo, um dos principais destinos da aviação executiva. Então, e também é uma primeira exportação, né, dessa vertical nossa de aeroportos em Miami, que é onde já tem também um projeto nosso, que é o Fazano Miami, o nosso hotel que também está em desenvolvimento. Então, é um movimento importante, estratégico para a companhia, de uma unidade de negócio que vem apresentando resultados muito importantes. Então, é um destaque importante dessa aquisição desse terminal. Como eu comentei no início, né, um trimestre que mostra a evolução dos nossos projetos. É importante reforçar isso porque isso dá uma expectativa de médio e longo prazo da companhia do que a gente projeta para frente de resultado. Então, a gente tem entregas importantes que vão reforçar ainda mais o nosso portfólio no ano de 2026. Entregas importantes que a gente também segue semeando e plantando para resultados futuros, ou seja, a companhia, além de vir trimestre a trimestre mostrando bons trimestres, bons resultados e marcas históricas, a gente cuida muito dessa questão da resiliência, da consistência da evolução do nosso resultado para frente. Então essas entregas vão reforçar esse cenário para que isso continue evoluindo. Então para 2026, entregas importantes. O CJ Boa Vista Village, eu vou cobrir um pouco melhor quando eu passar em malls, para dar um pouco mais de detalhe, mas uma entrega agora para o dia 30 de maio, ao início da inauguração do CJ Boa Vista Village, uma nova operação de malls, 3 novos hangares que a gente segue na 6ª expansão do nosso aeroporto, a 5ª expansão que nós entregamos o ano passado totalmente tomada. Então a gente tem aeronaves em fila de espera, então 3 novos hangares e pátios que estão sendo desenvolvidos. A expansão do Shopping Cidade Jardim, que eu vou comentar também na unidade de malls. A última e a nova fase da usina São Paulo, para concluir esse projeto da usina São Paulo. As novas JHSF Residence, como essa, que na semana que vem será locada, entregue para locação. E, mais uma vez, o soft opening do Fazano Sardenha Hotel, na Sardenha, agora no verão europeu, reforçando nossa presença internacional em um destino muito renomado como a Sardenha. E olhando para frente, a companhia segue de forma relevante na sua expansão. Então, a gente segue trabalhando, prevendo essas possíveis novas operações, de modo que a gente continue com esse projeto importante de expansão do nosso grupo. Então, para 27, o importante projeto do CJ na Faria Lima, então levando para a Faria Lima, para o principal ponto da Faria Lima, a principal marca de alta renda do Brasil e da América Latina, que é o CJ, num lugar muito especial, na Faria Lima com a Leopoldo Couto. Novas operações de hotéis Fazano e gastronômicas, 9 hotéis Fazano, 107 internacionais e 2 nacionais, que vão também reforçar o nosso resultado. Os novos hangares e pátios na expansão do nosso aeroporto, como eu comentei, além dessa, o nosso aeroporto tem uma área para mais que dobrar a área atual, então essas expansões acontecerão no futuro. Um novo hotel no Boa Vista Village, o Complexo Boa Vista, inicialmente com a nossa primeira operação de hotel, que foi Hotel Fazano Boa Vista, depois o Boa Vista Village Surf Lodge, que é o nosso hotel dentro do Complexo Boa Vista Village, e o novo hotel no Boa Vista Village, que é o Grand Lodge Hotel, que também vai reforçar a nossa unidade de hospitalidade e gastronomia, além das novas JHSF Residence, que vão aumentar com as novas disponibilidades que serão entregues nos anos para frente. Então, todas essas entregas, tanto as de 2026, que já vão refletir agora, como as de 2027, passam para a companhia uma perspectiva importante de crescimento dos seus negócios de renda recorrente. E exatamente nessa questão da expansão que a gente traz para vocês uma visualização de como a gente olha essa companhia para o médio e longo prazo, ou seja, para um plano de 3 a 5 anos, com crescimento impulsionado desses projetos já contratados. Isso é importante
destacar, ou seja, é um pipeline já contratado e em desenvolvimento, como eu comentei no slide anterior, e que passa para a gente uma perspectiva importante do potencial de crescimento do valor intrínseco da companhia, da geração de resultados nós. Então, aqui a gente traz uma projeção de como a gente olha, de como a gente administra a companhia para frente. Quando a gente olha o ano passado, né, o resultado apenas de renda recorrente próximo de 700 milhões de reais de renda recorrente, e com todas as expansões local e internacional das nossas operações de shoppings, que eu comentei recentemente, do Boa Vista Village, do Shopping Cidade Jardim e do CJ Faria Lima, das novas operações. Em hospitalidade e gastronomia, os novos 9 hotéis que virão, os 11 novos restaurantes que vão reforçar essa unidade. No aeroporto, as novas expansões, não só essa que a gente já entrega nesse ano, mas como as previstas para os próximos anos, além das expansões de pátio e da nova aquisição do novo FBO em Miami do Opaloca. Nas Residency Clubs, as novas residências que virão reforçar esse portfólio, além dos novos clubes. E na Capital, as novas captações, os novos fundos de investimento. Quando a gente projeta isso para 3, 5 anos, toda essa expansão, que é uma expansão mapeada e contratada para frente, a gente prevê para entre 3 e 5 anos essa companhia apontar por uma geração de 2 bilhões de reais do EBITDA ajustado dessa companhia. E é nessa formação de perspectiva futura que a gente traz um horizonte de médio prazo para vocês. Então a gente chega nesse volume em 3 e 5 anos, a nossa expectativa e o trabalho que está sendo feito é nessa direção. Quando a gente pega essa geração desse valor, adiciona uma estrutura de capital importante depois do movimento realizado, né, tanto do IPO que nós fizemos no final do ano, como de todo o trabalho muito importante da estrutura de capital da companhia, alongando muito o prazo, reduzindo o custo, enfim, deixando a companhia com uma estrutura muito sólida e robusta para frente. Mas um land bank importante de mais de 30 bilhões de reais que a companhia segue no seu balanço como uma riqueza guardada dentro do nosso balanço para possíveis lançamentos nos próximos anos e década para frente, que provavelmente deve acontecer nessa estrutura moderna via fundo de investimento, ou seja, já numa estrutura como essa que nós acabamos de fazer, reforçando essa projeção, né, e esse valor que não, ou seja, essa riqueza gerada, a gente adiciona ela como um potencial acima desses 2 bilhões do que a renda recorrente gera. Isso traz para a gente uma perspectiva de valor de market cap futuro para a companhia importante, quando a gente aplica os múltiplos entre 15 e 20 vezes em função do mercado local ou internacional por conta dessa expansão. Então isso traz para a gente uma perspectiva importante do upside, no qual a gente trabalha com muita energia na companhia, para que nesse prazo de médio e longo prazo, de 3 a 5 anos, a companhia caminhe nessa direção. Então, não só um trimestre importante de resultado, como o track record passado, mas o trimestre desse que a gente apresenta hoje, e mais a expectativa que a gente tem dos projetos contratados para as entregas de 2026 e das entregas nos próximos 3 a 5 anos, trazem para a gente uma expectativa positiva de crescimento do nosso valor de mercado. Então, agora entrando para detalhar um pouco mais as nossas unidades de negócio, em shoppings, mais um trimestre importante, a gente vem a trimestres consecutivos apresentando crescimentos importantes, líder em ocupação do setor, e a gente reúne, e eu vou detalhar no slide em seguida, a maior quantidade de flagships da América Latina nos nossos shoppings. Então, líder nesse setor, e mais um trimestre com resultado importante. A gente rompe a marca de 1 bilhão da venda dos consolidados dos nossos lojistas para o primeiro trimestre, com crescimento de 8%. É o nosso indicador de performance importante de aluguéis de same-store rent, com crescimento de 12%, a evolução do nosso custo de ocupação, a taxa de ocupação, como eu comentei, próxima de 100%. Então, do ponto de vista operacional, os nossos shoppings apresentando mais um trimestre com ótima performance. Do ponto de vista de resultado, a receita crescendo 13%, chegando a 106 milhões de reais, o resultado bruto chegando a 65 milhões, com crescimento de 9%, e o EBITDA ajustado crescendo 26%, atingindo 59 milhões de reais. Quando a gente olha essa questão da liderança
que nós temos no Shopping Cidade Jardim, dentro do mercado não só brasileiro, como da América Latina, um movimento muito importante que mostra a perspectiva de futuro para essa unidade de negócio. As principais marcas do Brasil com as suas flagships da América Latina conosco, então Loro Piana vindo exclusivamente com a JHSF, tendo a sua primeira flagship da América Latina com a JHSF no Shopping Cidade Jardim, a Alaya, uma marca importante no consumo, principalmente das brasileiras, são as principais clientes nas lojas da Alaya no mundo, agora vão ter a possibilidade de adquirir os seus produtos aqui direto conosco. James Purse, também a primeira loja da América Latina, exclusiva conosco. A Fusalp, hoje a marca internacional linkada não só à moda de inverno, mas uma moda atual importantíssima, vindo exclusiva conosco. Chanel, uma das principais marcas internacionais do mundo, escolhe a JHSF e o Shopping Cidade Jardim para fazer a sua flagship na América Latina. A terceira maior loja do mundo da Chanel ficará conosco no Shopping Cidade Jardim e já com experiências relacionadas a isso, que eu vou mostrar no próximo slide. E a ampliação das marcas internacionais que já estão no Shopping Cidade Jardim, que transformarão suas lojas em flagships no Brasil, a Dior, a Tiffany, a Hermès e a Prada. Com isso faz com que a gente reúna as principais marcas internacionais nas nossas operações, boa parte delas exclusivas, como eu comentei ali acima, então mostrando uma perspectiva importante de futuro para a nossa companhia. Quando a gente olha a parte gastronômica, que é um olhar muito forte dentro dos nossos shoppings, os nossos shoppings não possuem praças de alimentação, e sim as operações gastronômicas ficam inseridas nos jardins e nos melhores lugares dos nossos shoppings, levando a possibilidade do nosso cliente ter uma experiência única gastronômica. Carbone, uma marca muito desejada hoje, vindo para o nosso shopping. Lulu, também uma marca importante vindo para nós. E além disso, a gente tem também o novo CJ Fashion, uma department store que a gente inaugura no segundo semestre, recheada de novidades, num ambiente único, uma department store como as principais que acontecem nos principais shoppings do mundo, chegando nesse desenvolvimento nosso no Shopping Cidade Jardim. Com isso, a gente amplia o Shopping Cidade Jardim para mais 3.500 metros quadrados de ABL, chegando a 52 mil metros quadrados de ABL e consolidando a sua posição de líder de shopping de alta renda, não só no Brasil, como na América Latina. Além do Cidade Jardim, para esse semestre ainda, a gente tem a inauguração do CJ Village, no Boa Vista Village, no final de maio, uma operação com quase 15 mil metros de ABL, mais de 100 operações de moda nacional, internacional e gastronômicas, modas internacionais importantes por lá, como a Louis Vuitton, como a Pucci, como a Brunello Cucinelli, como a Chloé. Então, marcas importantes que virão para o nosso shopping. A gente deve em breve soltar um material para vocês detalhando um pouco mais dessa inauguração agora no dia 30 de maio, que vai deixar esse nosso portfólio de malls ainda mais completo e importante para frente. E como eu comentei, para 2027, o CJ na Faria Lima. Linkado aos eventos exclusivos que eu comentei com vocês, isso reflete muito desse movimento que vem acontecendo na nossa unidade de malls e fashion retail. São os eventos exclusivos que essas marcas vêm cada vez mais procurando desenvolver com a JHSF, por conta desse ecossistema único de levar para essas marcas internacionais uma oportunidade de se relacionar com o cliente de alta renda, fora só do ambiente de compra direto em sua loja. Então, Tiffany já fez isso conosco no Boa Vista Surf Lodge, e agora, nesse momento, acontece com a Chanel, um evento muito importante, relevante da Chanel, que é o Coco Beach, em homenagem a Coco Chanel. Geralmente a Chanel escolhe lugares importantes para fazer essa cápsula voltada ao beachwear, como já fez em Cannes, por exemplo, e escolhe o Boa Vista Village, o Surf Lodge Hotel, para na nossa praia fazer esse evento importante, que mostra um dos pilares pelo qual essas principais marcas internacionais vêm escolhendo a JHSF para que seja a sua parceira e a sua operação no Brasil. Então já uma conexão da flagship da Chanel que virá para o Shopping Cidade Jardim. Esse evento já é um início dessa relação entre muitos que virão aí para frente, e o que reforça esse ecossistema único que a gente possibilita a esses grandes grupos internacionais, em parceria conosco, fazerem a sua chegada no Brasil.
Em hospitalidade e gastronomia, mais um trimestre importante, dois novos hotéis internacionais que virão para a operação dessa nossa unidade, o de Milão e Punta del Este, como eu acabei de comentar com vocês. Em relação aos nossos resultados operacionais, a diária média, mais um trimestre que a gente consegue avançar no valor dessa diária média, rompendo o valor de R$ 5.000, é a maior diária média já obtida, então avança para R$ 5.038, uma taxa de ocupação também avançando 1,4%, pontos percentuais, chegando a 56%, a RevPAR aumentando 9% para R$ 2.825, e um ponto importante é esse avanço do valor nominal, né, da diária média e da RevPAR, sem perder o crescimento da ocupação do cover médio. Então, o cover médio crescendo também 4%, chegando a impressionante 364 mil covers no primeiro trimestre de 2026, e com um cover médio de R$ 327, com 0,5% de crescimento, mais um, então, além do aumento do número, da quantidade, também na relação do valor. Quando a gente olha para o resultado, mais um trimestre com crescimento, um crescimento de 3%, chegando a 117 milhões na receita. E o resultado bruto, a gente traz aqui um ajuste para poder informar para vocês. Na coluna da esquerda, sem levar o efeito do PERSE, que foi finalizado, o benefício que até então a gente vinha apurando. Então, na coluna direita, a gente traz um ajuste, tendo as duas bases, sem o efeito do PERSE. Então, quando a gente olha essas duas, o primeiro trimestre de 25 contra 26, tirando o efeito do PERSE, tanto da base atual quanto da base antiga, com crescimento de 21% no resultado bruto e com crescimento de 27% no EBITDA ajustado. Na nossa unidade de aeroporto, a gente chega em 5 anos a marca de maior FBO de aeroportos do mundo, na aviação executiva, com o maior número de aeronaves hangaradas, são mais de 200 aeronaves hangaradas. A gente, como eu comentei com vocês, a gente já parte já avançando nessa sexta expansão, ou seja, toda a nossa disponibilidade de hangares ocupados, então a gente avança com essa obra para que a gente consiga absorver essa demanda dos nossos clientes que estão nessa lista de espera, então que mostra uma perspectiva importante de continuidade de crescimento para essa unidade de negócio. Do ponto de vista operacional, então, nos movimentos, um crescimento de 18%, chegando a 6.087 movimentos. Em litros abastecidos, 20% de crescimento, chegando a 5.198 mil litros abastecidos, 5.198.000 litros abastecidos, mais de 170 aeronaves hangaradas, como eu comentei, e uma capacidade atual 100% ocupada, o que nos leva para essa expansão. Do ponto de vista de resultado, a receita cresce 29%, chegando a 78 milhões, o resultado bruto cresce 10%, chegando a 29 milhões, e o EBITDA ajustado cresce 15%, chegando a 38 milhões de reais. E como adicional a não só essa expansão do nosso aeroporto, que, como eu comentei, segue na sexta expansão, a gente então, é importante fato que a gente comunicou nesse trimestre agora, foi a aquisição do Opa-Locka Executive, do terminal da Embraer dentro do Opa-Locka Executive Airport, um terminal importante, como eu comentei, que chega operacional, ou seja, uma aquisição de um terminal operacional, diferente de quando a gente desenvolveu o São Paulo Catarina, o FBO do São Paulo Catarina teve um desenvolvimento, né, de médio e longo prazo para construção. Nesse caso é uma aquisição de um FBO operacional e que vai reforçar a geração de caixa desses negócios para os próximos trimestres e anos. E não só nessa questão do resultado, também nessa questão estratégica de uma expansão internacional e uma conexão Brasil e Estados Unidos nesse movimento da aviação executiva. Falando das JHSF Residency Clubs, novamente a gente aqui dentro de uma unidade, as unidades com alta ocupação e crescimento das vendas na parte dos nossos clubs. Então, nas Residencies a gente chega a uma ocupação próxima a 100%, 72 unidades, além das 56 unidades em obras que vão reforçar esse portfólio. Quando a gente divulgou o IPO e o resultado recentemente, a gente comentou as unidades que vão ser dessas vendas, as que não foram vendidas virão para reforçar essa nossa unidade, então que mostra
essa unidade de negócio com uma perspectiva de crescimento importante. Os nossos clubes em operação também avançando muito bem nas suas operações. Então, o Boa Vista Village Surf Club, o São Paulo Surf Club e o Fasano Tennis Club avançando. E perspectivas importantes para frente dos novos clubes que virão, como o da Faria Lima, mostrando também um caminho de crescimento para essa unidade. Esse é um portfólio grande, é um portfólio relevante da companhia, chegando a 140 mil metros quadrados de área total de propriedade entre esses dois negócios. Quando a gente olha do ponto de vista de resultado, mais um trimestre com um avanço importante, então a receita chegando a 79 milhões, com crescimento de 43%, o resultado bruto cresce 45%, chegando a 71 milhões, o EBITDA ajustado cresce 28%, chegando a 59 milhões de reais. Por fim, a Capital, o nosso último negócio de renda recorrente, uma execução assertiva da estratégia das captações, apoiando a expansão internacional da JHSF. Então a Capital vem cumprindo seu mandato, é a Capital que fez toda a assessoria financeira exclusiva para aquisição do nosso terminal em Miami. Como eu comentei recentemente, foi a assessora do IPO do nosso fundo e gestora do nosso fundo, junto com os coordenadores. Então, ela continua avançando muito bem, rompe a marca de 11 bilhões de AUM, são mais de 9 fundos sob gestão, 9 M&As executados, então, e um pipeline importante de crescimento para captações de novos fundos no Brasil e no exterior, e ela entra no ranking da Ambima entre as 10 maiores gestoras do Brasil, investimentos alternativos do Brasil. Em relação ao crescimento, então, do AUM desde a sua criação no final de 2023, uma avanção importante, e não só pelo número, mas por cada vez mais cumprir o seu papel, o seu mandato de apoiar a companhia nesses movimentos estratégicos, nesse maior dinamismo de capital da companhia, e vem fazendo isso com capacidade positiva. Na composição dos fundos, entre fundo nacional e internacional, mostrando cada vez mais essa presença também no apoio desses movimentos internacionais. Por fim, a incorporação, novamente, né, além, nós divulgamos no final do ano passado e com o fechamento do resultado, quando a gente divulgou no dia 31 de março, o nosso resultado, a explicação, né, da venda, então, total dos estoques da JHSF, dos estoques da incorporação de produtos prontos e em desenvolvimento, foram todos vendidos para o fundo, exceto as unidades que ficarão para alocação nas JHSF Residence. Então, esse movimento foi um movimento importante, e além desse movimento, a companhia segue, como colocado aqui na nossa apresentação, com 30 bilhões em VGV para desenvolvimento de projetos únicos para frente, de um land bank comprado dentro do nosso balanço, com possibilidade de avanço para frente. Lembrando que a gente traz de novo para vocês as duas tranches, como que foi feito o IPO nosso, da venda dos estoques, né? Então, duas tranches, a primeira tranche de 3 bilhões e 600 e a segunda tranche aproximadamente de 1 bilhão e 700. Então, e as composições a gente apresenta aqui para vocês entre produto imobiliário e lotes. Não só o IPO que nós fizemos, como as vendas também anteriores que foram realizadas, além do IPO do fundo, da venda para o fundo, as vendas em função do modelo de contabilidade do POC, elas vão continuar presentes nos nossos trimestres, nas receitas que serão apropriadas para frente, além do que a gente já está apropriando, que eu já vou cobrir aqui no quadro da direita nesse trimestre, mas só para dar para vocês uma perspectiva do que tem a apropriar para frente, a gente tem ainda um total de 4 bilhões e 200 aproximadamente de receitas a apropriar em função, novamente, do modelo do POC, que devem estar presentes nos nossos resultados nos próximos trimestres e anos. Falando especificamente desse trimestre, então o resultado da incorporação, uma receita bruta de 235 milhões, com crescimento de 140%, o resultado bruto chegando a 165 milhões de reais, e o EBITDA ajustado chegando a 135 milhões de reais, que mostram e comprovam as margens importantes que os nossos produtos de incorporação possuem, em função, obviamente, desse controle muito bem feito do modelo de desenvolvimento, produtos únicos, e que nesse modelo de manter o valor dos nossos estoques e do valor de venda dos nossos estoques, a gente vem percebendo trimestre a trimestre essa importante margem pela qual a gente opera esse tipo de negócio.
Antes de entrar para o Q&A, passo para o Breno cobrir aqui a estrutura de capital. Por favor, Breno. Obrigado, Augusto. A gente encerra o primeiro trimestre de 2026 com uma estrutura de capital ainda mais robusta e eficiente, com o menor custo da dívida e o maior cobertura de caixa da história da companhia. Então, a gente pode observar na composição da dívida que aproximadamente 94% da dívida da empresa está no mercado de capitais, o que demonstra uma alta capacidade da companhia de levantar recursos e demonstrar o poder da sua marca e seu balanço para os nossos stakeholders. Quando você olha o custo médio de capital da companhia, a gente chega ao menor custo da história, de CDI mais 0,90. Quando a gente olha o caixa líquido, a gente chega a aproximadamente 1 bi 850 de caixa líquido, o qual demonstra uma companhia desalavancada, né, com índice de caixa líquido e EBITDA ajustado de menos uma vezes. Quando você analisa o patrimônio da companhia, a gente chega em ativo total, desculpa, o balanço patrimônio da companhia, a gente chega em um ativo total de 18 bilhões, com PL de 7 bilhões e meio. E no próximo slide, a gente pode observar essa enorme cobertura de caixa que a gente vem demonstrando, né? Então a gente sai já no ano passado, no primeiro TRI de 2025, a gente já tinha uma cobertura de caixa bastante elevada, de 4,2 anos, e a gente encerra esse primeiro trimestre de 26 com uma cobertura de caixa de 7 anos, né? Então, a gente cada vez aqui estamos mais observando de forma mais eficiente as eventuais oportunidades de mercado, tanto para acessar o mercado de dívida quanto de equity. No próximo slide, a gente coloca aqui, acho que a gente encerra, acho que você passou bem por todos os pontos, né, demonstrando todo o resultado consolidado da companhia em todas as suas verticais e também na renda recorrente. Então a gente coloca aqui um wrap-up de todos os principais itens que a gente observou ao longo da sua apresentação para facilitar a análise dos analistas, de todo mundo aqui dos nossos resultados. Então eu devolvo a palavra ao Augusto para encerrar essa primeira apresentação do primeiro, vamos dizer, do primeiro trimestre de 2026, antes que a gente entre no Q&A. Muito obrigado. Bom, agradeço a presença de vocês. Antes de passar para a Mara, reforçando a mensagem então de mais um trimestre consistente, alinhado com a nossa disciplina de alocação de capital, alinhado com a nossa disciplina dentro das verticais, com que a gente vem divulgando a importância do crescimento da nossa execução, né, tanto na renda recorrente quanto do nosso negócio de incorporação. Então, mais um trimestre que comprova a força e a solidez desse ecossistema que reúne os nossos negócios e um trimestre alinhado, então, com o histórico que a gente vem trimestre a trimestre aqui com vocês, apontando por onde a companhia quer seguir, avançar e com essa disciplina muito grande de alocação dos seus negócios e da perspectiva de crescimento importante que a gente segue para o ano de 2026. Mara, passo para você para a gente iniciar o Q&A, por favor. Como eu falei, quem quiser fazer pergunta, acesse o Zoom e clique no Q&A. Augusto, eu recebi algumas aqui, conta do tempo, eu vou tentar juntar os mesmos temas, e o João da XP, o analista da XP, ele perguntou justamente sobre um tópico que você abordou, da aquisição do FBO em Miami, em Embracer, e ele queria entender um pouco mais as sinergias, como funciona, né, que a gente mencionou fazendo Miami, entender o mercado de aviação executiva lá, né, porque Miami, os diferenciais que o cliente, que levaria o cliente a escolher esse FBO, esse terminal. Então ele gostaria de saber um pouquinho mais. Tá ótimo, obrigado pela pergunta e pela presença conosco aqui. Bom, essa expansão internacional, ela sempre se dá olhando os principais destinos do cliente de alta renda, não só o cliente brasileiro, obviamente, que está presente nesses destinos, mas também o cliente internacional de forma ampla. E quando a gente olha para o negócio da aviação executiva, o FBO, Miami é um aeroporto importante, é um aeroporto relevante entre os principais aeroportos do mundo da aviação executiva, e o Opa Louca é talvez o principal destino nesse sentido. É um aeroporto muito bem localizado, ele está basicamente a 25, 30 minutos do nosso futuro fazendo Miami, está mais ou menos 25, 30 minutos também das principais destinos ali de Miami, enfim, então muito bem localizado e é muito utilizado por esse cliente internacional da aviação executiva. Então esse é um primeiro olhar para esse movimento. Mas, obviamente, também tem a conexão com São Paulo Catarina Aeroporto Executivo. É um destino, quando os nossos clientes saem do nosso aeroporto, é um destino muito utilizado, é um aeroporto muito utilizado para essa entrada em Miami, nos Estados Unidos. Então, olhando esse ecossistema, essa conexão que a gente fez esse movimento, além do interesse nosso
de ampliar esse nosso negócio de aeroportos, de FBOs, que vem apresentando, como eu passei aqui na apresentação para vocês, um crescimento importante. Então, a gente, de forma, acho importante para a estratégia dos nossos negócios, a gente avançou com essa aquisição e ele vai reforçar esse portfólio para frente. Reforço de novo, como eu passei aqui na apresentação, a importância de fazer a aquisição de um ativo, que é um ativo já operacional, ou seja, ele entra já através dessa aquisição, reforçando a nossa geração para frente. Então, com isso, a gente tem, né, um potencial importante aí de crescimento para frente. Então, uma estratégia importante nossa e é um primeiro avanço que a gente faz nesse sentido dentro dessa unidade de aeroportos para fora do Brasil. Augusto, continuando no tema, o João fez outra pergunta e tem também a do Reinaldo, que é o mesmo tema. Estão perguntando aqui novos destinos, né? E também, eventualmente, novos segmentos. Perguntaram até a Europa, na questão de FBO, se a gente também vê sinergia com outros fasanos que a gente já anunciou na questão de terminais e também, eventualmente, outros segmentos, outros anúncios, muito focado na internacionalização, essas perguntas. Ótimo. Obrigado pela presença e pela pergunta. A gente tem um pipeline já importante, né, para desenvolver de novos destinos ou de novas operações local e internacional, né? Então, hoje, em desenvolvimento para operação, a gente tem Miami, vou fazer um Miami, um lugar muito importante aqui na Collins com a 24. A gente tem Londres, uma operação futura, nossa, um destino futuro em Mayfair, num lugar muito também especial, perto da Berkeley Square, que é um destino importante ali em Mayfair, no cliente de alta renda que lá frequenta. Daí a gente tem em Cascais, uma operação na Quinta da Marinha, também um destino novo em Portugal. Depois a gente tem a Sardenha, que a gente fez no ano passado, o soft open da primeira fase da operação do Fasano Al Mare Beach Club, do restaurante, do spa, enfim, e que segue com um avanço importante para as próximas fases. Depois, um novo destino que foi Milão, né, que a gente anunciou nesse ano, também, como eu comentei, num lugar muito especial, no quadrilátero da moda, um destino relevante nesse turismo internacional. E agora, recentemente, uma nova operação em Punta, na Península. Então, a gente já tem um portfólio importante de desenvolvimento para frente. Óbvio que a gente continua olhando lugares, destinos importantes para a nossa operação do Fasano, nesses principais locais do destino do cliente de alta renda internacional. E para isso, a gente não só olha o destino, a localidade, a cidade, mas a localização, né? A gente brinca aqui que a gente olha não só a cidade, não só o bairro, não só a rua, mas o número da rua pelo qual a gente vai querer colocar essa nossa operação. Então, isso demanda, obviamente, um tempo de curadoria importante, desenvolvimento, mas a gente segue sim atento a outras localidades nessa expansão internacional importante do nosso grupo. A outra parte da pergunta, Mara, foi sobre outras operações, perdão. Em relação aos outros negócios, primeiro que a gente tem um mandato muito claro e um foco muito grande em centralizar a nossa operação no cliente alta renda. Então, todo o movimento que a JHSF faz é focada nesse cliente e é por isso que reflete a liderança nossa nesse setor na América Latina. Então, a gente vai continuar focada nesse setor. Entre novos negócios, a gente vem expandindo dentro desse ecossistema completo para essas novas localidades e levando para essas localidades outras operações. Então, por exemplo, quando a gente expandiu para os Estados Unidos, primeiro a gente expandiu levando o Hotel Fasano para Nova York, depois o restaurante em Nova York, agora para Miami, e agora a gente leva um novo negócio para Miami, que é o aeroporto. Então, a gente tem um trabalho enorme ainda, uma via de crescimento muito grande, de possibilidade de levar os negócios pelos quais a gente já tem, mas de levarem novos negócios para essas novas localidades, de modo que a gente expanda dentro dos negócios envolvidos essas novas operações nesses novos destinos. Tá ótimo. Tem bastante pergunta aqui, vou tentar otimizar o tempo, que eu acho que agora acredito que o Breno pode também, junto com o Augusto, falar. Pergunta aqui sobre o slide que a gente deu da tendência de resultado para renda, que a gente mostrou entregas. Então, sobre essas entregas, explorar um pouquinho, principalmente a questão das obras e investimento em shopping. E aí a questão específica foi da Juliana, perguntou sobre a expectativa de abertura do Faria Lima, a ideia aí de andamento das obras. E aí
também perguntam, outras pessoas perguntam essas entregas, se tem algum cronograma, dá para uma ideia de investimento. Tá ótimo. Breno, eu vou cobrir aqui então a questão dos novos negócios e depois você entra um pouco na geração. Bom, de novos negócios a gente tem então importante reforçando esse portfólio. Uma nova operação agora para final de maio, então um novo shopping que é o CJ no Boa Vista Village. Então uma operação com quase 15 mil metros de ABL, nós temos lá 100 operações, entre operações gastronômicas e de moda nacional e internacional, além de outras experiências que lá acontecerão. Dentro desse shopping, no coração desse shopping, tem uma igreja católica que dentro do shopping é como se fosse um centrinho mesmo, um village, recheando esse destino. Então que vai deixar esse local como um local muito especial naquela região, aberto ao público de forma geral. Então essa operação entra em maio e com certeza ela vai reforçar a geração de caixa dos nossos negócios ao longo da sua evolução e da sua maturidade. Um outro negócio importante para frente é a expansão do Shopping Cidade Jardim, que eu comentei, que avança com a chegada dessas novas marcas e da expansão das marcas que já estão, mas criando as suas flagships na América Latina, com lojas acima de 1.000 metros quadrados. Então, essa expansão vai acontecendo tempo em tempo. Então, a Loro Piana tem inauguração prevista para setembro, a flagship da Dior, com mais de 1.000 metros, com inauguração prevista para julho, e ao longo do tempo, o CJ Fashion, a Department Store, com inauguração prevista para o final do ano. Enfim, então essa expansão também do Cidade Jardim vai vir acontecendo ao longo do ano e também vai reforçar essa unidade de malls. Além do nosso novo shopping na Faria Lima, o CJ levando então Cidade Jardim para Faria Lima, levando o principal shopping de alta renda para o principal cruzamento, um casamento perfeito, né, no principal cruzamento da Faria Lima com a Leopoldo. Um shopping também com aproximadamente 15 mil metros de ABL, mais de 100 operações também de moda nacional, internacional, gastronômicas, experiências que lá acontecerão, marcas importantes internacionais estarão lá conosco. Um shopping, então, mais um empreendimento que vai reforçar essa nossa unidade de negócio para frente. Então, boas operações entrando para o nosso portfólio de forma relevante, são novos shoppings, né? Então, não é além da expansão do Cidade Jardim, são novos shoppings que entrarão por esse fluxo e que dão para a gente essa perspectiva importante de crescimento de geração para frente. Mas que eu deixo o Breno falar um pouco melhor sobre isso. Legal, obrigado, Augusto. Quando a gente fala, né, acho que respondendo também a pergunta que comentou aqui sobre o Faria Lima, né, nossa expectativa é de inauguração no meio do ano que vem, tá? Tô complementando a resposta do Augusto aqui. Quando a gente fala em geração de caixa no médio e longo prazo, né, que a gente está bastante detalhado no slide 7 e 8, a gente usa a métrica de EBITDA ajustado, ela é uma métrica muito próxima da geração efetiva de caixa dos negócios na companhia, né? Então acho que vale esse disclaimer e a questão que a gente utiliza e considera o CPC 28 aqui, então a gente no EBITDA ajustado a gente desconsidera eventuais efeitos de PPI, né? Então a marcação ao mercado dos nossos ativos para investimento no balanço a mercado, então a gente desconsidera esse efeito, então por isso que a gente sempre fala aqui em EBITDA ajustado na parte de renda recorrente. E também um outro ponto importante é que também esse efeito de marcação ao mercado dos ativos de propriedade para investimento também não é considerado quando a gente faz o cálculo para eventuais distribuição de dividendos da companhia, tá? Então acho que é importante a gente ressaltar isso, deixar bastante claro. E então, assim, as entregas acho que estão todas bastante mapeadas. A gente está falando aqui no médio e longo run, né? A gente está falando de alguma coisa de entre 3 e 5 anos. Então, mas está tudo detalhado, bastante sedimentado dentro da companhia e a gente continua trabalhando bastante forte aqui para entregar os resultados e entregar os ativos que a gente está em desenvolvimento principalmente. Certo, agora eu vou tentar. O Herman Lee do BBI e o Luiz do Santander fizeram perguntas mais relacionadas ao segmento de incorporação, só que antes eu mesma vou responder uma do Herman que não está relacionado à incorporação, que é a questão, ele quis entender um pouco melhor a queda no resultado de hospitalidade e gastronomia. Acho que no slide 12 o Augusto falou sobre o PERSE. O PERSE, para quem não sabe, é um regime, enfim, uma base tributária que teve um benefício durante a pandemia. Então, a gente quis fazer nos gráficos, tem um gráfico à direita que tem a comparação, né,
como a gente se diz, laranja com laranja. Então, a gente colocou na mesma base do regime tributário o passado para ser comparável ao presente. Então, e aí você observa realmente que teve um crescimento no resultado que é muito condizente com o crescimento operacional dos indicadores operacionais, tanto de hotel como de restaurante. Entrando em incorporação, o Herman e o Luiz querem entender vida após IPO, vida após fundo, né? Principalmente o primeiro trimestre, como estão a demanda, como está a demanda pelos nossos produtos, questão de preço, como está essa dinâmica de venda e demanda para os nossos produtos. O Herman especificamente perguntou da questão do apropriamento, né, do receitamento no resultado da incorporação versus as vendas. Então, aí eu já vou até responder aqui, Augusto. Então, a gente tem projetos, a gente divulga, né, o percentual do POC, que é o percentual de custo incorrido por projeto, então tem nos nossos materiais, e aí você consegue ver que tem percentuais distintos, tem projetos mais prontos, mais perto de ficarem prontos, projetos mais embrionários. Então, esse receitamento que a gente tem apropriado de mais de 4 bi, ele vai passando gradualmente no resultado, tá? Então, ao longo dos trimestres, a gente tem a parte desse receitamento e a segunda tranche especificamente, a gente tem a expectativa de ter o reconhecimento ainda nesse segundo tri, tá? E basicamente é um mix de lote, e aí tem um pacto que é o mix de lote no resultado. Então, se puder responder, Augusto, sobre essa dinâmica Claro. de demanda, de produto. Bom, primeiro, a gente, como eu comentei quando eu cobri a incorporação, obrigado pela pergunta, e como eu comentei com vocês na apresentação, a companhia segue de uma forma muito clara, né, tendo essa preocupação com o valor dos estoques, com o valor dos produtos. Então, essa é uma premissa muito forte dentro da companhia, né? Então, a gente segue com essa questão, né, de controlar muito essa disponibilidade dos produtos, de forma que a gente consiga, primeiro, desenvolvê-los com um nível de acabamento e de detalhe como eles são desenvolvidos, e segundo, também, obviamente, controlar essa questão da oferta e da demanda. Então, de uma forma geral, os produtos seguem obtendo as margens importantes e resultados importantes. A gente, nesse movimento do fundo, a gente vendeu 100% para o fundo, então esses estoques prontos em desenvolvimento para o fundo, né? E então a gente continua observando a manutenção e a boa margem com que esses produtos possuem para frente, né? A gente segue na companhia, como eu comentei, com 30 bilhões de VGV de land bank comprado. Então, a companhia vai olhar esse movimento para frente, né, de médio e longo prazo. A gente tem, obviamente, a venda desses produtos que foram feitos no IPO do fundo, na venda para o fundo e depois com o IPO, a gente, obviamente, tem essa obrigação, como qualquer venda, de seguir a conclusão e entregar os produtos prontos. Então, a companhia segue com o desenvolvimento desses produtos imobiliários, né, para entregar eles acabados, da forma como a gente sempre faz. E, obviamente, conforme forem evoluindo esses estoques, a conclusão desses estoques, a gente vai olhar para possíveis novos movimentos de novos lançamentos e possivelmente novos fundos que estarão nesses desenvolvimentos futuros para frente. Então, a gente tem uma perspectiva muito importante de crescimento para frente, mas, óbvio, sem abrir mão, primeiro, da responsabilidade de entregar e desenvolver, finalizar esses estoques que já foram vendidos para o fundo, e depois, para e passo, olhando a oportunidade de fazer de forma tranquila e principalmente responsável futuros lançamentos, sempre com essa premissa de não abrir mão do valor dos nossos estoques, não abrir mão das nossas margens, de forma que a gente continue obtendo bons resultados para frente. Obrigada, Augusto. O Dante fez algumas perguntas, eu acho que eu enderecei todas. Se eu não responder, se a gente não tiver tempo, eu volto para você. Mas tem uma pergunta que ele fez aqui que eu quero só esclarecer. No slide que a gente mostra o crescimento com as aberturas de novas operações para chegar na geração de caixa no normalizado, não inclui as aberturas, ou seja, novos projetos, novos produtos, mas também o ramp-up dos atuais. Então, por exemplo, a gente tem pouco tempo que a gente abriu dois clubes, um de surf e outro de tênis, então a gente está no ramp-up da operação. A gente tem as próprias residences onde a gente está, né? Então agora vai entrar um locador nessa, um inquilino nessa que a gente está. Então a própria operação
dos ativos atuais, que né, que não tem necessidade de CAPEX, eles estão em crescente, então eles estão também contribuindo para aquele número do slide. Tem uma pergunta aqui da Elo que é como que a gente define que, por exemplo, teve o FBO, né, foi através do aeroporto, e a expansão internacional a gente também teve destinos com hospitalidade através da bandeira Fasano, né, a marca Fasano. Então, como que é definido isso, né, dentro da companhia, como, né, por que o Fasano e por que, enfim, como que é definido o investimento, se é no aeroporto ou no Fasano, como que a gente faz essa Ótimo. leitura? A gente tem na companhia operações que são em propriedades da JHSF e operações que são em propriedades de terceiros, né? Então, quando a gente olha para o aeroporto foi uma aquisição feita pela JHSF Participações, ou seja, feita por nós aqui no Brasil e está debaixo da vertical de aeroportos. Então, uma propriedade nossa com operação nossa. Assim como a gente tem operações aqui no Brasil que são operações nossas em propriedade de terceiros. Eu vou dar um exemplo para vocês, como o Fasano Belo Horizonte, por exemplo. Fasano Belo Horizonte, é uma operação Fasano, num contrato de gestão e de operação Fasano, mas dentro de uma propriedade de terceiros, assim como acontece também em Trancoso, que é uma operação Fasano em propriedade de terceiros, que é muito comum nos grupos internacionais, dessa questão de ter ou não a propriedade. Assim como nós temos operações de hospitalidade em propriedades nossas. Então, o Hotel Fasano Boa Vista é uma propriedade na JHSF. O Hotel Fasano Boa Vista Surf Lodge é também uma propriedade nossa. E da parte internacional, a mesma coisa. Então, a gente tem Milão, por exemplo, não é uma propriedade nossa, mas é uma operação, num contrato de operação que será feito pelo Fasano num contrato de gestão e operação. Assim como acontece também em Cascais, que é uma operação feita pelo Fasano em ativo de terceiro, é um fundo que detém essa participação, um fundo gerido por terceiro, de capital de terceiro, e que foi escolhido, a gente foi escolhido para ser o operador e o administrador dessa propriedade. Então, a gente olha muito essa questão da parte internacional, sempre que possível a gente tem olhado essa questão de modo asset light, então, como eu comentei, a operação do Fasano Miami é asset light, a operação do Fasano Nova York é asset light, Londres asset light, enfim. Então a gente olha esses movimentos, mas sempre olhando a questão do sentido de alocar ou não capital para que isso seja necessário executar um negócio e ter a nossa operação. Obrigada, Augusto. A gente está caminhando para 1 hora de call, de webcast, live aqui. E as perguntas que a gente não conseguiu endereçar, eu quero deixar, né, eu e meu time, obviamente, disponível no ri@jhsf.com.br. Agradeço a presença do Augusto, nosso CEO, do Breno, CFO. Obrigada por todos que escutaram e ficaram presentes. Augusto, obrigada. Obrigado a todos pela presença.